Agroband, oferecimento FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Conafer, a marca agrofamiliar brasileira. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Casa, com licença, eu tô chegando para tomar juntos o nosso café da manhã de domingo. Muito bom dia, eu já estava com saudade de falar com você do campo, com você da cidade, e o nosso programa de hoje está muito especial. Estamos trazendo notícias fresquinhas diretamente da zona rural. Confira o que preparamos para você no programa de hoje. Plano Safra 2024-2025 libera quase 300 bilhões em crédito rural. Recursos financiaram o custeio de investimentos, comercialização e industrialização. Povoado de Mato Grosso, em Rio de Contas, recebe o primeiro encontro de cafeicultores. As novidades da Bahia Farm Show 2025. Falta menos de um mês para o início de uma das maiores feiras do agronegócio do país. E o Agroband foi até Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, para conhecer de perto o processo de produção de um dos vinhos campeões da Grande Prova de Vinho do Brasil 2025. Tudo isso e muito mais agora, no seu Agroband. O Plano Safra 2024-2025 já liberou quase 300 bilhões de reais em crédito rural até o final do mês passado. Desse total, mais de 246 bilhões de reais foram para produtores atendidos pelo Ministério da Agricultura. Os recursos financiaram do custeio à industrialização. De julho do ano passado até abril deste ano, o crédito rural liberado dentro do Plano Safra 2024-2025 chegou a 298 bilhões e 600 milhões de reais, correspondente a cerca de 80% do que foi contratado no mesmo período da safra anterior. Com o campo em plena atividade, o crédito rural segue como peça-chave para manter a produção agrícola em ritmo acelerado, do custeio das lavouras aos investimentos em modernização, passando pela comercialização e até a industrialização. Os recursos do Plano Safra têm movimentado diversas etapas da cadeia produtiva. Diante de um cenário tão desafiador como esse que nós estamos passando, com grande volatilidade, um cenário onde a concessão de crédito passou a ser mais restrito, as altas taxas de juros em função da taxa básica de juros, podemos considerar que estamos dentro do que a média histórica sempre nos deu como parâmetro. Com certeza, daqui até o final deste Plano Safra, estaremos muito perto de consumir tudo aquilo que foi disponibilizado para o Plano Safra 24-25 e preparando o Plano Safra 25-26. Hoje, os encargos financeiros das operações estão em média 4,25 pontos percentuais abaixo da taxa Selic, atualmente em 14,75% ao ano. O povoado de Mato Grosso, em Rio de Contas, recebe neste domingo o primeiro encontro de cafeicultores numa região que se destaca pela produção de cafés especiais. Além de exposições, degustação, o evento traz palestras e ações para o fortalecimento do empreendedorismo rural. Olá pessoal, eu sou Olivia, estou aqui do lado de Cecília, Zé, produtores aqui da comunidade. Nós acabamos de gravar um documentário para ser exibido no dia 18 de maio. É o primeiro encontro de cafeicultura da comunidade do Mato Grosso. Esse evento busca apresentar, valorizar o que nós estamos fazendo com os nossos cafés. Estamos vivendo um momento de transição agora na comunidade, dessa história que foi construída e que nós respeitamos muito. E apresentando esses cafés para o mundo dos cafés especiais, já que nós estamos numa região muito agraciada por Deus. Temos uma altitude muito interessante, estamos no ponto mais alto do Nordeste brasileiro que produz café. Chegamos a ter produções aqui de 1.600 metros de altitude, isso é importantíssimo para a produção de café de qualidade. Nós estamos agora com muitos produtores envolvidos
nesse processo. Estamos com um movimento muito interessante de uma associação acontecendo, então eu acredito que seja o melhor momento para que a gente celebre e abra essas portas dessa nova cafeicultura que está acontecendo aqui na nossa comunidade. Nós ficamos a 20 quilômetros da cidade de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, e estamos aqui para fazer esse convite para todos vocês que venham aproveitar esse domingo, aproveitar esse dia. Durante todo o dia teremos palestras técnicas voltadas para o processo de cuidado com esse café, sobre colheita, pós-colheita, associativismo, mercado, comercialização. Mas além disso, né, Zé, vamos ter atrações culturais? Sim, vai ter uma sanfonia aí, fazer uma zoada pro pessoal na praça aí, vai ser muito bom. Isso aí, estamos aqui convidando vocês, vamos finalizar também com uma festa ao som de Hilário Passos. É uma banda muito gostosa, com sanfona, justamente para a gente poder valorizar essa cultura da nossa comunidade. Graças ao apoio do Sebrae, Senar, Prefeitura Municipal e a Associação de Cafeicultores da Comunidade. Estamos organizando tudo com muito amor, muito carinho, muito café, esperando por vocês. E no próximo bloco, uma decisão do STF sobre desapropriação de terras, alvo de incêndios criminosos ou de desmatamento ilegal gera polêmica. Não saia daí, o Agroband volta já. Agroband oferecimento FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Conafer, a marca agrofamiliar brasileira. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. O Agroband está de volta para toda a Bahia e Sergipe e para o mundo através das nossas redes sociais. Acompanhe a gente e fica ligadinho nas notícias do agro. Uma decisão do STF que prevê que a União desaproprie terras alvo de incêndios criminosos ou de desmatamento ilegal tem gerado polêmica e reação do setor produtivo. Acompanhe. 2024 registrou aumento significativo no número de área queimada em todo o Brasil. De acordo com dados do Monitor do Fogo do MAP Biomas, 30 milhões e 800 mil hectares foram dizimados pelo fogo. É como se todo o território da Itália estivesse em chamas. Esse número é o maior em um único ano desde 2019 e representa um aumento de 79% em comparação com 2023. As condições da estiagem das queimadas no ano passado, né, o número grande de queimadas no Brasil, foi devido exatamente da estiagem que ocorreu, a seca que ocorreu mais ou menos de setembro até início de dezembro, e também o atraso nas chuvas, né, associado com o fenômeno climático El Niño, que fez com que houvesse aquelas altas temperaturas, também atraso no início das chuvas, e daí aconteceu exatamente aquelas queimadas todas e os incêndios florestais no Brasil, grande parte do Brasil, né? Especialmente a região sudeste, centro-oeste e a parte norte do Brasil também, onde queimou bastante, né? Onde realmente teve também a seca lá da Amazônia, né? Que contribuiu também exatamente para o aumento das queimadas e incêndios na região. A ação humana foi o principal fator para 99% dos casos, segundo o levantamento do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que não avalia se o incêndio foi iniciado de forma intencional ou não. De acordo com o IBAMA, 242 pessoas foram multadas por queimadas criminosas no ano passado, em um montante que supera os 460 milhões de reais. Segundo o Código Penal, qualquer iniciativa intencional de destruir uma área pelo fogo é considerada queimada criminosa. Uma decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal acrescentou mais uma punição a quem for pego cometendo este tipo de crime. Quem queimar ou desmatar ilegalmente terá a propriedade tomada pela União. O STF, ele determina a adoção de medidas previstas em políticas públicas anteriores. Então essa atuação do STF, para mim, não deve ser interpretada como uma invasão de competência ou ativismo judicial. A União e os estados terão de adotar meios para impedir a regularização de terras em que tenham ocorrido crimes ambientais. Também deverão ajuizar ações de indenização contra proprietários que sejam responsáveis por incêndios ou desmatamentos ilegais.
O ministro também autorizou que os governos estaduais continuem a usar sistemas próprios para emitir autorizações para a retirada de vegetação, desde que as informações estejam integradas ao Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais. O setor produtivo demonstrou preocupação com a decisão. Tem muita questão de incêndios que não são feitos pelos proprietários da terra, e sim por incêndios criminosos. Nós vemos isso com preocupação, nós acreditamos que o judiciário tem que dar ampla defesa ao contraditório, né? Temos que trazer isso para uma seara de discussão mais profunda e não simplesmente, como o Supremo colocou aí, que qualquer incêndio ilegal ou desmatamento possa ser feita a desapropriação das áreas ou aplicação de multas de alta monta, né? Uma decisão dessa prejudica muito o setor porque não está dando a ampla defesa para quem, às vezes, é vítima, principalmente de um fogo, né? Soubemos dos conflitos que existem no campo e soubemos também da má intenção de algumas pessoas, que é onde pode provocar, por exemplo, um fogo numa propriedade e automaticamente não foi o proprietário que fez isso e depois ainda é punido com a desapropriação dessa área. No Congresso, a reação foi imediata. A Frente Parlamentar da Agropecuária criticou a decisão, afirmando que penalizar proprietários de boa-fé sem investigação adequada, além de ser injusto, não resolve o problema. A pena para quem pratica queimadas criminosas varia de 2 a 4 anos de prisão e multa, que pode ser aumentada em até 50% caso o incêndio resulte em lesão corporal grave, dano irreversível à fauna e à flora e se também for cometido no período da noite ou em domingos e feriados. Especialistas alertam que, apesar de a decisão acrescentar mais uma punição ao crime, a acusação precisa ser fundamentada em provas. Não há como passar por cima do processo. Então, quando falamos devido processo legal, é a efetiva comprovação da culpa, da responsabilidade, da participação desse proprietário, tanto no incêndio ilegal quanto no desmatamento. Caso aconteça incêndio na sua área, imediatamente comunique, faça um boletim de ocorrência com todos os detalhes desse incêndio, e o mesmo serve para desmatamentos ilegais. Ocorreu um desmatamento, alguma intervenção não autorizada na área, comunique para que a sua responsabilidade possa aí ser descartada e você não possa ser alvo de uma desapropriação. Veja agora outras notícias que também foram destaques essa semana no mundo do agro. Entrou em vigor na última quinta-feira o período de defesa do robalo na Bahia. A medida vale para as espécies robalo-peva, robalo-flecha e camurim e proíbe a captura, o transporte, a comercialização e o beneficiamento desses peixes. A restrição abrange as águas litorâneas e do interior da Bahia e do Espírito Santo. Coordenado pelo INEMA, o defeso garante a reprodução e preservação da espécie. Infrações estão sujeitas a penalidades legais. O Brasil confirmou o primeiro caso de foco de gripe aviária em uma granja comercial. O vírus da influenza aviária foi detectado no Rio Grande do Sul e fez o país decretar estado de emergência sanitária por 90 dias. A China, um dos principais parceiros comerciais do país, suspendeu a compra do frango brasileiro. Também suspenderam as negociações a União Europeia e a Argentina. O Ministério da Agricultura e Pecuária e a Associação Brasileira de Proteína Animal alertam que a doença não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos. O BPA está acompanhando com muita atenção esse caso, primeiro caso de influenza aviária em aves comerciais e reprodutoras no estado do Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura e a Secretaria da Agricultura já estão agindo, já fizeram um raio de contenção para que esse surto fique somente restrito àquela propriedade. Já fizemos os contatos com o Carlos Fávero, os secretários que estão trabalhando denodadamente para ser transparentes e enfrentar esse episódio de acordo com as regras da Organização Mundial de Saúde Animal. Também temos trabalhado com nossas empresas e nossos clientes no sentido de levar aos consumidores brasileiros a mensagem de que essa é uma doença exclusivamente das aves. Não se transmite pelo consumo da carne de frango. Isso pode deixar tranquilidade para os nossos consumidores. A Bahia segue liderando o cenário agrícola do Nordeste. As exportações do agronegócio baiano alcançaram a marca de 1,5 bilhão de dólares, cerca de 8,5 bilhões de reais, entre janeiro e março deste ano. Um resultado que supera o volume total exportado pela soma dos demais estados do Nordeste, que é de 1,44 bilhão. O desempenho representa um crescimento de 9,15% em relação ao mesmo período de 2024.
Segundo dados do Ministério da Agricultura, o resultado foi impulsionado pelas exportações de cacau e derivados, que aumentaram 174%, além de café, algodão e soja. Os produtos baianos foram destinados a mais de 100 países, com destaque para a China, Estados Unidos e União Europeia. E no próximo bloco você vai conferir as novidades da Bahia Farm Show 2025. Falta menos de um mês para o início de uma das maiores feiras do agronegócio do país. O Agroband volta já. Agroband, oferecimento FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Conafer, a marca agrofamiliar brasileira. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Estamos de volta aqui na tela da Band, mas você pode nos acompanhar também no YouTube da Band Bahia. Para crescer ainda mais, a agropecuária brasileira precisa de estradas de boa qualidade e de mais ferrovias. Simplificar o processo para tirar licenças ambientais também é urgente. Um projeto que vai nessa direção avança no Congresso Nacional. O Congresso discute há mais de 20 anos a lei que desburocratiza e flexibiliza a liberação para obras de infraestrutura, atividades agropecuárias e de mineração. Atualmente, o projeto está no Senado e propõe mudanças significativas nas regras atuais. O texto permite não só o autolicenciamento pelo próprio empreendedor nos casos de baixo impacto ambiental, mas também a renovação autodeclaratória. Nesse caso, o empreendedor poderá renovar uma licença já vencida, bastando preencher um formulário. Para as obras de maior impacto, a lei estabelece um prazo máximo de 10 meses para que a licença prévia seja expedida pelos órgãos ambientais. Um confinamento em Goiás tem uma regra completamente diferente de um confinamento no Mato Grosso. Então nós precisamos da lei geral para dar esta orientação aos estados, para que os estados aí sim, conforme a sua peculiaridade, consigam direcionar como serão liberadas ou não as atividades que têm impacto ambiental. Para o agronegócio, o texto aprovado pela Câmara dos Deputados prevê que o registro de propriedade no Cadastro Ambiental Rural já regulariza o empreendimento e dispensa o licenciamento ambiental para as atividades agropecuárias temporárias ou não, extensivas ou semi-intensivas, além de pecuária de pequeno porte e pesquisas sem riscos biológicos. O projeto corre paralelamente na Comissão de Agricultura do Senado. E se a lei não ficar a lei ideal, nós vamos fazer outra para corrigir esses defeitos. Mas a gente está tentando colocar o máximo e colocar todas as atividades empresariais dentro dessa lei. O projeto é alvo de críticas de ambientalistas há mais de 20 anos, alegando que os critérios para emissão das licenças não são rigorosos o suficiente para a preservação ambiental. De acordo com o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato, não se pode criminalizar um projeto de lei sem discuti-lo. Esse projeto nós tínhamos mais de 80 divergências, 90 divergências, e hoje nós chegamos a um texto comum nas duas comissões, sem nenhuma divergência. A cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado, recebe uma das maiores feiras de negócios do Brasil, a Bahia Farm Show. Uma oportunidade de realizar grandes negócios e de contato com o que há de mais avançado em tecnologia do agronegócio. Após meio século da chegada dos primeiros agricultores, o oeste da Bahia se consolida como um dos principais produtores de grãos do Brasil. E esse desenvolvimento vai ser celebrado na 19ª edição da Bahia Farm Show, que acontece de 9 a 14 de junho em Luiz Eduardo Magalhães. As primeiras estruturas começaram a ser erguidas aqui no complexo e, segundo a organização, a expectativa de grandes negócios para a Bahia Farm Show, a maior feira agrícola do norte e nordeste do Brasil. O evento ocupa um espaço de 246 mil metros quadrados com mais de 430 expositores e 10 novos patrocinadores. A expectativa é superar os 11 bilhões em negócios registrados em 2024. Estamos com o parque todo comercializado, já temos uma fila de mais de 100 expositores que gostariam de vir, mas como esse ano nós não tivemos uma ampliação do espaço físico, então a gente vai repetir praticamente o mesmo número de expositores da feira passada. Então a gente está muito animado com o que estamos construindo, acreditamos que a feira terá um grande sucesso como foi nos últimos anos.
Segundo a Secretaria de Agricultura, a feira movimenta a economia do município e da região e fomenta a troca de conhecimento entre produtores, universidades e empresas de tecnologia. Ela é uma feira essencialmente de negócio e de tecnologia. Então, eu vejo como um evento assim extraordinário. É o maior evento do Nordeste, né? Então, é importante, quem vem aprende muita coisa. E é um momento também de fazer bons negócios, porque todos os bancos vão estar presentes, todas as empresas de máquinas, implementos vão estar presentes, e é palestra, é um monte de coisa, é muito importante. O oeste da Bahia é um dos polos agrícolas mais tecnificados do país. Segundo o IBGE, São Desidério, Formosa do Rio Preto, Barreiras e Correntina estão entre os 30 municípios com maior valor de produção agrícola do Brasil. A nossa região, o produtor da nossa região, ele adota uma tecnologia que adota a mais precisa que existe no Brasil. É importante que todos venham ver, porque conseguir produzir lá no estado do Paraná, lá no estado do Mato Grosso, onde chove normal, solo normal, é fácil. Agora, aqui é bem mais complicado. Por isso que a gente fala que o produtor do oeste da Bahia adota uma tecnologia que, acho que até a nível mundial, é invejável. Para quem expõe na feira, o evento é a oportunidade de mostrar o que há de mais moderno em máquinas e implementos, além de estar perto do produtor rural. Estamos aguardando com ansiedade essa feira, né? É na feira que nós levamos nossos equipamentos, levamos nossos tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, e a cada ano trazendo uma tecnologia mais avançada para que o produtor possa ter essa tecnologia, possa melhorar a sua produtividade, possa melhorar a sua renda, que é o que o produtor está precisando hoje. A Bahia Farm Show é realizada pela AIBA com apoio de entidades do setor e segue consolidada como um dos principais eventos do agronegócio brasileiro. E o Agroband foi até Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, para conhecer de perto o processo de produção de um dos vinhos campeões da Grande Prova de Vinhos do Brasil 2025. Estamos falando do Reconvexo Reserva Syrah, da vinícola Reconvexo. Você vai conhecer agora como nasce esse vinho campeão. No coração da Chapada Diamantina, em Morro do Chapéu, a natureza e a técnica se unem para produzir vinhos que vêm conquistando o Brasil. A história da vinícola Reconvexo é uma jornada de paixão e evolução, que soube reconhecer desde a sua chegada o potencial dessa terra. Em apenas 5 anos desde o primeiro plantio, os resultados já são expressivos. O Reconvexo Reserva Syrah foi um dos grandes destaques da Grande Prova Vinhos do Brasil 2025, recebendo 92 pontos e a medalha de ouro. Eu estou carregando aqui o nosso melhor da Bahia, né, o vinho melhor da Bahia na Grande Prova de Vinhos do Brasil. E não só ele, mas outros 6 vinhos da Reconvexo foram premiados agora em 2025 e nos dá aquele ânimo, essa energia para poder continuar no trabalho de produzir bons vinhos, de produzir os melhores vinhos na capital do vinho, da Chapada Diamantina. A vinícola Reconvexo também abre suas portas para visitantes que querem viver essa experiência de perto. São roteiros que combinam vinho, gastronomia e natureza. É uma forma de experimentar a vida. São os sabores, o clima, a comida, o cheiro, o vento. Então, é uma experiência indescritível. São sensações ímpares em plena Bahia, que isso se torna ainda mais magnífico. Eu estava aqui falando para as meninas que é uma arte, né, esse processo todo, desde o cultivo da uva até a transformação dessa uva em si no vinho e o que isso tem possibilitado, que é justamente esses encontros, né? Então, tudo maravilhoso. Agora você vai conhecer o processo de produção do Reconvexo, do parreiral à loja. Nós estamos fase pós-poda, né?
e é uma poda de produção. A parreira ela necessita dessa fase para fortalecer seus ramos. Nesse momento, a gente propõe-se produzir mais frutos, né? Cachos, não apenas a formação do dorsal vegetativo. Aqui nós temos o que eu gosto de dizer, né? São os filhotinhos de cacho de uva, né? de uvas. Então, percebe-se que em todas as plantas, aqui também, nós temos diversas formações aqui dos frutos. E depois de uma fase, quando houver a maturação, nós vamos selecionar parte dos cachos para manter-se na planta, porque se a gente deixar um volume, toda a energia, tudo que é produzido, né, pela planta vai se dividir. E como a gente prioriza a qualidade, a gente realmente descarta parte dos cachos para manter uma concentração da produção daquelas uvas com maior qualidade, com menor quantidade. Do parreiral, as uvas vão para a sala de maceração e fermentação. Então as uvas, nós apoiamos desengaçadeiras nesses tanques que nós chamamos de mastelas, são as mastelas, e nós separamos, nos interessa apenas os bagos, né, as próprias uvas. Por isso que chama desengaçadeira, porque o engace, né, do cacho da uva é descartado. Inclusive, utilizamos todo esse resíduo no biodigestor para geração de gás aqui na vinícola. Depois que essa uva ela está na mastelas, nós inoculamos levedura. Nós utilizamos leveduras importadas, selecionadas, para aprimorar o resultado. E nessa sala, a uva ela vai ficar entre 15, até no máximo 15 dias. Né? A depender do projeto de vinho, ele pode ficar entre 24 horas e até 15 dias. Os vinhos rosés nós extraímos nas primeiras horas de extração em contato com casca, né, com a casca, que é o que dá a pigmentação do vinho rosé. Nós extraímos esse vinho e levamos para outra sala para refrigerá-lo. E aqui os vinhos tintos vão ficar em contato com casca e semente, com todo o processo associado, revolvendo essas cascas e semente para estar sempre em contato com o vinho, para não só pigmentar, mas extrair taninos e os compostos químicos vários compostos químicos associados. Mas o vinho é uva, né? Uva fermentada. De lá da sala de maceração e fermentação, nós trazemos o vinho para cá, para a sala de maturação. E existem transformações, né? A transformação malolática, algumas transformações que ocorrem aqui que levam tempo. Então, o vinho nessa sala, a depender do tipo de vinho, ele vai ficar aqui de 6 a 8 meses, 8 meses em média para os brancos e rosés, e dos vinhos tintos, pelo menos um ano, de um ano além. Os nossos reservas, por exemplo, eles ficam 2 anos aqui nessa sala. E aí, o tempo que eles ficam aqui, parte do vinho ou todo o vinho, a depender do projeto do vinho, da linha do vinho, ele também passa por madeira. Né? E nós utilizamos aí o carvalho americano e o carvalho francês para aporte de aromas, sabores específicos de cada tipo de madeira. Né? E depois desse estágio aqui longo, né, do vinho, nessa parte de maturação, nós levamos para o envase, a rolhagem, rotulagem e depois vai para a adega. A gente tem uma pequena adega subterrânea e, a depender do vinho, ele ainda fica descansando na garrafa por alguns meses até chegar na loja. Os reservas, por exemplo, passam de 4 a 6 meses ainda na garrafa, em nossa adega, até chegar na loja, para o consumidor final. Uma cuidadosa jornada para chegar um vinho campeão às prateleiras. Os vinhos vêm aqui para a loja, para a nossa loja, que faz parte do nosso wine garden, o nosso jardim do vinho, que também oferecemos consumação do próprio vinho. Nós servimos o vinho, nós temos serviço também de restaurante e em ocasiões especiais, principalmente nos feriados, música ao vivo, final da tarde, que nós chamamos nosso Sunset Wine Reconvexo. Agora é só aproveitar. Saúde! O Agroband de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse programa e os anteriores através das nossas redes sociais. E como eu não posso tomar o vinho campeão, vou ficar aqui com meu cafezinho. Nosso encontro está marcado domingo que vem, às 7h30 da manhã, aqui na tela da Band. Eu espero você. Agroband, oferecimento
Faeb 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Conafer, a marca agrofamiliar brasileira. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia.